e agradecer novamente o Caê e o Jean Mafra. Eu acho que ele tirou as palavras da boca desse projeto, dessa ONG que é a GIB, né? É isso aí mesmo. Ele é de São José, o Casel é de São José, e São José estava na sombra, né? E a gente acha que isso não faz sentido, né? São José era um celeiro que estava sempre botando, né, os seus filhos e os seus talentos para atravessar a ponte. E na frutos aqui no outro lado da ilha. Vamos tentar ver se a gente melhora. Então agora a gente vai passar a palavra para o professor Heloíse, que trabalha com o Sistema Nacional de Cultura, que já em 14 estados apoiou, né, a implantação em 14 estados. Bom, boa noite para todos e para todas. Eu também inicialmente agradeço o convite do pessoal da GIRI e parabenizo também pela iniciativa. Foi uma surpresa muito agradável, na sábado à noite, a gente ser chamada para um debate. Os debates geralmente acontecem na universidade ou nas fundações. E trazer um debate para uma casa noturna de show é fantástico. Parabéns para vocês. Eu acho que aqui está quem produz cultura e quem consome, quem vive, e nem sempre participa desses debates, certo? Eu sou professora da Universidade Federal, Santa Catarina, da área de administração, e estou coordenando um projeto que se desenvolveu durante o ano de 2012 todo, de apoio a 17 estados do Brasil para a elaboração de seus planos estaduais de cultura. Paralelo a esse projeto, também aconteceu um outro, coordenado pela Federal da Bahia, de elaboração de planos municipais de cultura. Foram 20 municípios, as capitais e algumas regiões metropolitanas que participaram desse projeto. Florianópolis é um dos municípios, assim como o estado de Santa Catarina também está participando do nosso projeto. Esse é um projeto que é coordenado pelo Ministério, certo, da Cultura, dentro de uma secretaria que eles chamam de articulação institucional. É a secretaria que ficou responsável de implementar esse tal desse Sistema Nacional de Cultura, que eu não sei quanto todo mundo que está aqui conhece. Foi falado aqui várias vezes a importância do conselho. Na verdade, assim, representantes da administração pública, duas fundações, são as instituições públicas desses municípios responsáveis por cultura, não são secretarias. Isso já é uma questão interessante de se entender, né? São duas fundações. Falaram bastante nos conselhos e a importância dele. Fundo, que quando se trata de dinheiro é um ponto que sempre reúne o pessoal da cultura, assim como de outras áreas, porque é o que viabiliza, né, existir. E um pouquinho de plano, que são três componentes importantes do Sistema Nacional. O que é esse Sistema Nacional? Na verdade, é uma ideia de desenho do funcionamento da cultura, a exemplo de outras áreas, como na saúde, como na educação. Falar em sistema, o SUS é um Sistema Nacional de Saúde, que ele veio desde 2003, no governo do Lula, quando ele se assume, de tentar desenhar uma sistemática que eu diria assim, uma ideia de pensar a política cultural que não fosse elaborada ou construída unicamente por quem assume a gestão pública, ou seja, por quem está no governo em cada momento. Então, em cada eleição muda o governo e assim eles definem o que é a política pública da cultura, e com pouquíssima interferência da sociedade civil. Então, se tem conselho ou não tem, numa legislação, numa implementação, por uma decisão de órgãos públicos, municipais ou estaduais, com alguma interferência da sociedade civil, isso de maneira muito aleatória, de maneira muito diferenciada no país. Dentro dessa ideia, o sistema ele é desenvolvido como uma política pública nacional que tenta refletir nos estados e no município. Então, assim como nacionalmente se fala em Conselho Nacional de Cultura, Ministério da Cultura, Fundo Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Informações Culturais, Programa de Formação e Capacitação Cultural, Conferências Culturais, esses são vários componentes que eles chamam de Sistema Nacional. É um desenho que eu falei para tentar definir assim, política pública que tenta garantir produção e difusão de maneira democrática e com participação da sociedade civil, e que não seja algo transitório, que cada governo que assuma define
as suas ideias e quando ele sai, o outro grupo vai definir de maneira diferente. Então tem um caráter mais permanente. E na medida que se tem conselho, o conselho ele tende a definir políticas, diretrizes que são muito mais perenes do que só um governo que se instala. Isso, eu diria assim, de maneira geral, é o que é o desenho. É toda uma política pública do Ministério de aderir, né, todo um esforço que os estados e os municípios estejam aderindo. Aqui Florianópolis aderiu, Santa Catarina aderiu em 2010, assinando, o que é adesão? Assinar um compromisso que o Estado vai construir esses componentes. Então aí não depende mais de quem assumiu depois de uma eleição, na hora que quem faz essa adesão ao Sistema Nacional diz que aqui em Florianópolis a gente vai ter um Conselho de Política Cultural. Então quando Florianópolis assinou o termo de adesão, a gestão pública municipal assumiu que iria, eles têm um plano de trabalho e assumiu que iria construir um conselho paritário com representantes da sociedade civil, assumiu que iria definir um fundo de cultura, que são os 3 componentes básicos, e que também iria fazer um plano de cultura, que foi esse apoiado pela Universidade da Bahia, certo? Todos esses processos, que eu diria assim, fundo, conselho e plano, tem por trás uma ideia, e aí eu acho que quando o Caí falou, aderir é relativamente fácil. É um documento, formulários, né, uma cerimônia, muitas vezes, quando acontece. A grande questão é colocar em prática, e é isso que a gente tem sentido o desafio. Né? Estados que assinaram, que não necessariamente a gente vê o comprometimento do gestor público em implementar aquilo que assinou, e muitas vezes uma fraca articulação da sociedade civil em acompanhar, conhecer e acompanhar esses processos. Eu diria que esse é um grande desafio, do meu ponto de vista, na universidade, acompanhando esse processo, há um bom tempo estudando a área da cultura, e nesse último ano não só estudando, e aí também interferindo, né, atuando fundamentalmente no que a gente pode fazer, que é na discussão de construção desses elementos. Eu diria que eu acho extremamente inteligente e interessante os sistemas nacional, estadual e municipal de cultura. É uma sistemática muito importante para que a cultura deixe de ficar ao sabor daqueles que assumem o governo em cada período. E isso, agora, a implementação do sistema e desses componentes, para mim, depende muito de uma posição política de quem está assumindo, a vontade de querer fazer isso, então muito além do formalismo, de dizer que tem o que assinou, então o engajamento de fazer viabilizar e também de uma sociedade civil articulada. Há necessidade de ter teatro organizado, música organizada, cultura popular, caso contrário, não vai ser só a gestão pública que vai chamar a conferência ou dizer que tem um conselho, pedir representantes. Então é um processo que tem esses 2 lados aí que fortemente precisa de atuação. Só o poder público dizendo que vai montar e constituir esses sistemas é muito pouco, e uma sociedade civil que não se organiza, os grupos organizados, os grupos que não estão organizados, a gente observa assim, muita gente se engaja e não consegue continuar, enfraquece o movimento. Então, a perspectiva de ter um processo muito mais duradouro é fundamental.